Era uma vez, há 100 anos atrás, em uma pequena cidade chamada Tapira, lá no Triângulo Mineiro, nasceu uma linda menina loira dos olhos azuis chamada Graziella. Graziella era a quarta filha da família Borges e, apesar do nome pomposo, a família era uma família simples. Mas Graziella sempre fora tratada de uma forma diferenciada da dos seus irmãos. Ela era a única menina a ter estudado e quase concluiu o magistério. Graziella tinha aulas de francês, pintura, bordado, costura. E amava tanto o hino da França que não perdia uma oportunidade em poder cantá-lo. Graziella estudou em uma escola de freiras. Sim, a escola que Graziella estudou era dividida ao meio. De um lado, só estudavam as meninas, e do outro lado do muro, apenas os meninos. Nas festas de família, ela só poderia levar o pai, a mãe, as irmãs. Os irmãos não, afinal de contas eles eram irmãos dela e não das outras. Graziella quase foi expulsa, pois a freira havia descoberto um bilhetinho dela. Descobriu que ela estava trocando bilhetes com um rapaz que estudava do outro lado do muro. Quase foram expulsas ela e a sua amiga, que era confidente, mensageira e prima do tal rapaz. Aos 15 anos de idade, Graziella Borges havia entregado em mãos ao até então presidente da República Getúlio Vargas um retrato pintado que ela mesma havia feito para ele. Bom, já moça, ela se correspondia com 2 pretendentes, um fazendeiro e um médico. Mas o destino colocou na vida dela um outro rapaz. Sim, ele passou a visitá-la e, para quem não sabe, naquela época bastava que um rapaz visitasse uma moça para que um namoro já estivesse instaurado. Ele então passou a visitá-la quase que diariamente e ela, educadamente, o recebia. Ela não sabia como dizer não. Naquela época as mulheres não tinham direitos, não tinham vontades e ela, apesar de nunca ter sido obrigada a namorar este rapaz, acabou se afundando em seu próprio silêncio. E ela só se deu conta do que realmente estava acontecendo quando ela foi pedida em casamento. No susto, ela apenas sorriu enquanto um anel lhe era enfiado no dedo. Ela começou então a inventar 1000 desculpas para que aquele casamento não acontecesse. Afinal, a família dela era católica e a dele era espírita, não tinha como isso dar certo. E não é que o rapaz começou a frequentar a igreja católica e até se batizou apenas para poder se casar com Grazi. Grazi não, Graziella Borges, como ela tanto gostava de se apresentar. Ela fez de tudo, até mostrou para ele as cartas que ela correspondia com os outros 2 pretendentes, mas nada adiantou. Aquele rapaz realmente amava Graziella. Depois de algumas noites em claro, Graziella tomou coragem e num dia de tantas visitas que ele fazia, ela tirou o anel, colocou na mesa e terminou o noivado. Sim, terminou o noivado e desabafou tudo aquilo que estava engasgado há 5 anos já. Falou que nunca quis casar com ele, inclusive ela não queria nem ter namorado ele. O rapaz não podia dizer nada, não havia nada que ele pudesse dizer que faria com que Graziella mudasse de opinião. Atordoado, ele voltou para casa e logo, quem viria lhe bater a porta? A sua sogra, sim, ela mesma, ali, em pessoa, ao vivo, em prantos, e dizendo que o filho havia chegado em casa dizendo que iria tirar a própria vida. Ele suplicou que reavesse o noivado, porque senão o filho se mataria por sua culpa. Então,
Graciela, ela não queria carregar a morte de ninguém nas costas? Essa culpa, ela engoliu toda aquela coragem, voltou até a mesa. E recolocou o anel no dedo. Foi assim, aos 22 anos, que Grazi se casa, a contragosto, mas por conta própria. E então, ela teve vários filhos, mas quando ela teve o primeiro filho, ainda lá na maternidade, foi que ela conheceu o grande amor da sua vida. O obstetra, que havia acabado de realizar o parto. Foi amor à primeira vista, desses que só se ouve falar nas mais lindas histórias de amor. Era um amor silencioso, que só se realizava no brilho dos olhos, no sorriso dos lábios, de tantas e tantas visitas que recebia no pós-parto. Bem, dizem que após o segundo filho, ela chegou a ficar 3 meses internada de resguardo no hospital. Dizem ainda que chegou a levar a camisola que usou na noite de núpcias só para usar no hospital. Bom, e assim foi, com o segundo, terceiro, quarto filho, até que ela engravidou do 5º filho. Mas aquele amor que estava dentro dela parece que já era tão grande que já não era capaz de se esconder. Ele era tão verdadeiro, parecia-lhe tão antigo, que transbordava. E o seu marido, naquele dia, passou a acreditar que aquele filho não era seu. Justamente, o 5º filho, o filho que receberia o nome do pai. Com o casamento em crise, Graciela, apesar de tudo, tentava provar que ela respeitava o casamento, o matrimônio. A única solução foi eles se mudar de cidade. Então eles foram para a capital, com o 5º filho ainda dentro da barriga. E Graciela nunca mais veria o seu grande amor. Já aqui, na capital, as coisas não melhoraram. O pai ainda achava que aquela criança não era filha dele. Então ele passou a beber, passou a trabalhar para beber, passou a beber tanto até perder o trabalho. Graciela, que até então levava uma vida de princesa, passou a ter que lavar, costurar e cozinhar para fora. O filho, que era mais velho, já tinha idade para trabalhar, começou a ajudar no ordenado da família para sustentar aquelas pessoas. E eles viveram numa vida quase que de miséria, pois era preciso sustentar um marido, 5 filhos e o 6º, que já estava por vir. Suas roupas de cetim, suas roupas de seda, pouco a pouco foram sendo substituídas por avental engordurado, por retalhos de roupas que ela fazia para fora. Mas todos foram fortes e viveram como puderam. Até que um dia, aos 50 e poucos anos, Graciela fica viúva. Foi uma dor? Sim. O marido havia morrido pelas consequências do alto índice de consumo de álcool. As consequências. Mas, lá no fundo, havia um alívio, uma boca a menos para alimentar. Havia o alívio daquela presença incômoda, quase sempre embriagada à mesa da família. Bom, como os filhos já estavam um pouco maiores, Graciela foi visitar as irmãs no interior, que há tanto tempo ela não via. Ficou lá por um tempo e, com a insistência da irmã, marcou uma consulta com aquele médico que ela não via há quase 30 anos. E lá foi ela,
com o último vestido bonito que lhe restara. O vestido que inclusive ela havia guardado para esse dia, que ela tanto sonhava, mas que ela nunca acreditou que algum dia poderia acontecer de verdade. Marcou no último horário. Chegou mais cedo, junto com a irmã. E ali ficou, ansiosa, com a boca seca, sem saber o que diria. Ela já sabia que ele era casado e não sabia sequer se ele a reconheceria. 30 anos. E então, Graziela Borges chamou a enfermeira. Ela se levantou, trêmula, tímida, e foi em direção àquela porta entreaberta. Quando ela entrou, e o mar azul dos seus olhos cruzou com o infinito negro dos olhos do médico, ele imediatamente disse: eu não acredito em quem meus olhos estão vendo agora. Graziela Borges. Então ele se levantou, puxou uma cadeira, fechou a porta. E lá eles começaram a conversar. E conversaram por tantas horas que ninguém até hoje é capaz de dizer por quanto tempo os dois ficaram lá dentro. E no meio de tanta conversa, Graziela acaba contando para ele que está viúva. E ele imediatamente diz: eu e minha senhora vivemos como irmãos. Ela anda muito adoentada. Graziela voltou para a capital. Mas assim que chegou em casa, encontrou um telegrama que havia lhe alcançado a viagem, dizendo que a esposa doente havia falecido. Finalmente, o grande amor entre Graziela Borges e o médico pôde renascer. E eles viviam cada momento com a intensidade que a saudade sempre sonhara. Graziela continuava morando em Belo Horizonte e fazia as visitas ao velho. Bem, ela chamava ele de velho porque ele tem 15 anos a mais do que ela. Bom, ela visitava o velho uma vez por mês, às custas dele, que lhe pagava a viagem e o hotel. Graziela nunca quis se casar novamente. Ninguém sabe dizer se pela idade, se pela distância, ou se pela péssima impressão que ela tinha de um casamento. E assim foram os 25 anos mais felizes da vida de Graziela. Mas com a idade, as idas e vindas começaram a se espaçar, até deixarem de existir. Mas as ligações, as cartas, os telegramas, as fotos, semanalmente, bastavam para preencher-lhe o coração. Um dia o véi adoeceu, o que lhe fazia faltar o ar, e as ligações telefônicas já não eram tão rentosas. Ele apenas ligava e dizia: minha velha, com aquela voz grave, áspera, rouca, com muito carinho, com aquele amor que não acabava. Ela disparava a contar-lhe tudo o que tinha acontecido durante a semana e, ao fundo, ouvia aquela respiração ruidosa do seu grande amor. O tempo foi passando. E com ele, a idade foi avançando. O véi ainda ligava semanalmente, pontualmente, no mesmo dia e horário. Mas, àquela altura, ele já não conseguia dizer nenhuma palavra. Mas ela apenas ouvia aquela respiração que lhe era tão familiar. Então ela falava e falava e falava.
O véi era tão pontual, que Graziella já esperava sentada ao lado do telefone. E ao primeiro toque já atendia feliz aquela ligação. Ela era tão vaidosa que era capaz de passar batom, vestir a sua melhor roupa e perfume só para conversar com o véi. Certa vez, no tal dia e hora marcada, Graziella lá, já esperando, ao lado do telefone. E o telefone não tocou. Ela esperou mais um pouco, poderia ser apenas um atraso e... o telefone não tocou. Naquele exato momento, o mundo parou. Todos os ruídos cessaram. A respiração ficou suspensa. Ninguém seria capaz de dizer o que aconteceu. No que teria pensado Grazi? Teria acontecido realmente o que ela tanto temia? Teria uma lágrima escorrido? Ou teria ela chorado em prantos? Por quanto tempo teria ela ficado ao lado do telefone esperando a ligação? Teria ela esperado no dia seguinte? Ou no seguinte? Ou no seguinte? O fato é que o telefone nunca mais tocou.